Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Cases e Causas da BMRA. Aqui nós recebemos convidados especiais que vão dividir experiências, que vão dividir cases e causos. Aqui nós temos conteúdo relevante com gente interessante. E hoje nós temos duas super convidadas. Ao meu lado está o Daniel Pauli, divide comigo a bancada hoje. Daniel Pauli também é um diretor da BMRA e vai me acompanhar nessa jornada de conhecimento. Não é isso, Daniel? Isso aí, Ricardo. E aqui no podcast Cases e Causas BMRA, nós temos sempre experiências valiosas e aprendizados relevantes. Em cada episódio, a gente recebe um case e um causo sobre o setor. Roda a vinheta para a gente começar. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Cases e Causos ABMRA. Bom, a nossa primeira convidada tem um grande conhecimento sobre o agro e com destaque para o algodão. Inclusive, ela é diretora de Relações Institucionais da ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, e gestora do movimento Sou de Algodão. A gente está recebendo aqui hoje a Silmara Ferrarese, que vai contar um pouco sobre essa experiência do setor e tudo o que o movimento Sou de Algodão agregou aos produtores de algodão e também, de uma certa forma, ao agronegócio nacional. Silmara, seja muito bem-vinda, muito obrigado por tua participação. Ricardo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e ainda mais com a convidada que está do meu lado, eu fiquei super honrada. Muito obrigado. E a nossa segunda convidada é especialista em comunicação, com foco na gestão de reputação de empresas e líderes, né? Gestão de crises, comunicação corporativa, desenvolvimento de porta-vozes, jornalista por informação, né? Ela liderou grandes projetos de reposicionamento de negócios e marcas. Atualmente é fundadora e CEO da ANK Reputation. Seja bem-vinda, Anik Suzuki. Obrigada, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, tão bem acompanhada. Muito bom. Bom, para a gente começar, Silmara, a gente quer que você conte um pouco da tua trajetória profissional. Começando, efetivamente, pela escolha profissional aí da carreira de comunicação, de planejamento, até você chegar no agro, assim, o que te levou para o agro e, efetivamente, depois o que te levou para o mercado de algodão, um mercado desafiador, né? Eu comecei, na verdade, minha formação é letras, eu comecei dando aulas de língua portuguesa, literatura, redação. Eu cheguei a seguir carreira acadêmica em letras em si. Dei aula para turmas de publicidade, jornalismo durante algum tempo. E depois disso, na verdade, eu queria fazer mestrado em literatura. Era meu grande objetivo. E aí eu me mudei para Brasília para fazer mestrado e acabo trabalhando na Abrapa. Eu começo a trajetória na Abrapa, isso já tem quase 20 anos. E de lá para cá, a atuação foi sempre relacionada à comunicação, ao cuidado com os associados, o olhar para a prestação de serviços que a associação faz e a estruturação do setor. A Abrapa é uma entidade que tem uma preocupação muito grande com o posicionamento estratégico do setor. Então, acaba que a gente equilibra muitos pratos, faz muitas coisas, mas a comunicação sempre foi algo que esteve no cerne da minha formação. E aí, em 2016, surge o movimento Sou de Algodão. Eu acabo ficando responsável pela liderança do movimento, a gente vai falar sobre ele em detalhes daqui a pouquinho, mas é esse o caminho que foi percorrido aí nesse espaço de tempo, nessas praticamente 2 décadas envolvidas
com agronegócio. Muito legal. E quando você entrou na Abrapa, você estava nessa área da educação, nessa área da Sim. literatura. Da academia, Da academia. exatamente. E você entrou para fazer exatamente o quê no momento de você entrar na Abrapa? Olha, a Abrapa naquele momento era uma entidade ainda pequena, né? Um time ainda muito pequeno e era uma entidade que estava se estruturando. Então, fazendo toda a parte de desenho estratégico, quais seriam os programas. Até então, nós tínhamos o pilar de rastreabilidade já estruturado, mas a gente estava começando a trabalhar com o pilar de sustentabilidade e depois é que vem qualidade e promoção, bem mais tarde. Então, eu venho para a Abrapa justamente com esse intuito de ajudar a estruturar a comunicação interna e também como que a gente ia se posicionar, como é que a gente ia falar não só com o nosso associado, mas como que a gente conversaria também com a sociedade. Muito legal, muito bom. Legal. E Nick, você tem uma trajetória aí de 20 anos de experiência, né, em comunicação. A gente gostaria que você detalhasse, compartilhasse com a gente como que você entrou no universo da gestão de imagem, de reputação. Certo. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, então já tenho mais de 30 anos de trabalho, embora um pouco menos, 20, 25 anos na área de comunicação. Eu comecei inicialmente em área bancária, cartão de crédito, porque era o primeiro emprego. Meu pai acreditava muito no trabalho para a formação do cidadão. Então ele disse, não, vocês vão estudar, mas vão trabalhar também. Então, indo para cartão de crédito e bancos, eu pude conhecer a economia, investimento, crédito, o que me deu um lastro para depois, quando me formei jornalista, ir para editorias de economia. Então, me formei, queria ser jornalista, desde 13 anos eu sabia que eu queria o jornalismo, eu gostava muito de ler e gostava muito do trabalho do jornalista, então eu logo fui para jornal impresso, trabalhando em editorias de economia. Passei por 3 jornais, e quando estava na Zero Hora do Grupo RBS no Rio Grande do Sul, me convidaram para ir para a área de comunicação corporativa. E à época, meu sonho era seguir carreira no jornalismo econômico, vir para São Paulo, ir para Brasília. E eu lembro que eu fiquei muito em dúvida daquele convite. Era o presidente da empresa, o principal acionista que estava me convidando para migrar de área. E eu lembro de ter conversado com meu pai, que sempre foi muito importante, gerou muito impacto na minha carreira. E ele disse assim, Nick, vai porque vai ser uma aventura. Né? Você vai aprender outras coisas, vai ampliar teu repertório e vai poder escolher. E eu fui. Então, fiquei 12 anos com gestão de marcas, aprendendo comunicação corporativa, institucional, fiz gestão de crise, preparação de lideranças, trabalhei com cultura organizacional, comunicação interna. Então, pude passar por todas as disciplinas de comunicação, né, e gerenciamento de marcas num período muito desafiador para as marcas, quando começava a surgir, né, o digital, as redes sociais, né, toda aquela polarização política que se acirrou muito no Brasil. E até que eu decidi que eu precisava me desafiar. Aos 39 anos eu decidi deixar minha carreira executiva e fundar a NK Reputation, que é uma consultoria focada em gestão de reputação. E estamos aqui há 10 anos. Muito bom, muito legal. Bom, a história do algodão no Brasil, ela passou por várias fases, né? Da escassez, problemas de produção, momentos turbulentos, até a autossuficiência, e hoje é o maior exportador, ou um dos maiores exportadores mundiais de algodão. É o maior. É o maior exportador mundial de algodão. E durante todas essas fases do segmento, né, do algodão, a Abrapa ajudou os produtores, quer dizer, ela deu o drive da onde tinha que se caminhar. Como é que você classificaria a atual situação do Brasil? Assim, em que momento o algodão está hoje no Brasil? E qual é o papel da Abrapa em toda essa construção? Bom, eu vou começar fazendo um adendo histórico que você comentou. A gente já foi um grande produtor de algodão antes da década de 80. Nós tínhamos algodão no Nordeste, tínhamos algodão no Sudeste do Brasil, mas entra uma praga, o bicudo do algodoeiro, que praticamente dizima a cultura no país.
E aí, então, o Brasil, que era um grande produtor, passa a ser um dos maiores importadores de algodão até então. O algodão migra para o Cerrado, é quando a gente tem a Embrapa fazendo todo o investimento, institutos de pesquisa, em parceria com os produtores, para retomar a produção de algodão no Brasil, já na década de 90, já mais para o final da década de 90, testando variedades que fossem adaptadas ao Cerrado brasileiro, para onde a cultura migrou. E de lá para cá, a Embrapa ela é criada em 1999, mas já em 2001, o Brasil já abastecia novamente, integralmente, a indústria nacional. E esse é um ponto importante da história e da relação da cultura do algodão com a indústria têxtil nacional, porque a gente está falando de uma indústria que é a maior indústria verticalizada do Ocidente, e nós estamos falando de uma indústria que atualmente emprega em torno de 10 milhões de pessoas em empregos diretos e indiretos no país. Então tem uma relevância muito grande o fato de nós termos a matéria-prima que abastece a indústria nacional, mas de lá para cá foi fazendo a inversão. Então a gente começa abastecendo a indústria nacional e depois a gente começa a ter excedente, a ponto de na temporada 23-24 nós chegarmos ao lugar de maior exportador de algodão do mundo, que deve ser mantido nessa temporada, inclusive. Mas uma construção como essa, ela não vem à toa, Ricardo. Então tem um investimento muito grande, né? Toda uma estrutura, todo um planejamento. A Embrapa ela é formada única e exclusivamente por produtores de algodão. Então a estratégia de ter os pilares de atuação muito claros para poder ocupar o espaço no mercado, ele vem de uma construção que a gente está falando de uma construção de anos. Né? Ser primeiro exportador não é algo que aconteceu por acaso. Não, houve um investimento e planejamento para isso. Eu cheguei a comentar sobre rastreabilidade, que foi o primeiro pilar de investimento, e não foi à toa. Se a gente abastece a indústria nacional e precisa começar a exportar, rastreabilidade era algo fundamental, até porque, apesar de algodão ser uma commodity, os fatos são analisados um a um para a classificação de qualidade. E para entregar isso para o mercado externo, você tem que ter essa identificação. O segundo pilar de investimento foi o de sustentabilidade. A Embrapa cria um programa de sustentabilidade para a certificação das fazendas a partir de 2012. Então, quando as pessoas ainda nem falavam tanto em ESG, no conceito, os produtores de algodão já tinham essa preocupação porque sabiam que era uma vertente e algo que era de interesse do consumidor final e necessário. O terceiro pilar vem a partir de 2010, com a consolidação em 2016, que foi investimento em qualidade. Quando o Brasil começa a ter um excedente grande de algodão, o mercado vem duvidar da qualidade do algodão brasileiro, dos resultados de análise de qualidade, e a associação resolve tomar a frente disso e desenvolver um programa estruturado, inclusive em 23, com uma parceria inédita com o Ministério da Agricultura, num programa de autocontrole, e a partir daí é que a gente se estrutura para falar. Agora é possível falar em promoção, quando a gente já tinha atributos e a gente já tinha toda uma solidez construída. Não dá para você se propor a falar com a sociedade, falar com o consumidor final, quando você trabalha com matéria-prima, quando você está na base da cadeia, se você não tem consistência e atributos para entregar. Então é um trabalho aí de mais de 2 décadas que acabou sendo estruturado para chegar no que a gente tem hoje, nesse posicionamento que a gente se arrisca a colocar o pé para fora de casa, a falar com o varejo de uma cadeia que é tão extensa. Muito legal. E é interessante que a história mostra que há 50 anos o agro ele era muito incipiente, né? O agronegócio nacional. Nós não tínhamos recursos há 50 anos para abastecer o nosso país. Éramos, inclusive, grandes importadores de produtos do agro, sobretudo de grãos e até de proteína animal, de carne. E a história do algodão é muito similar com de outras culturas, né? Quer dizer, a gente teve um auge e, de repente, veio uma praga e dizimou. Isso aconteceu com cacau, por exemplo. É muito parecido com o que aconteceu com o café, quer dizer, são culturas que tiveram aí que se reinventar.
E é interessante que sempre com o apoio de instituições como a Embrapa. Quer dizer, a Embrapa Exato. ela é muito presente em várias culturas. E eu diria que a Embrapa é um dos nossos grandes patrimônios, né, enquanto nação. Quer dizer, poucas nações têm um instituto, uma entidade como a Embrapa, que fez o agronegócio ser, de certa forma, o que é hoje. Evidentemente, considerando a visão empreendedora do próprio produtor, né? Tudo isso não seria possível se não fosse uma Embrapa, uma Abrapa e o principal personagem, que é o produtor, que acreditou e As fez parcerias, né? as parcerias, né? Além das indústrias. Né? A Exato. gente vai falar um pouco sobre isso daqui a um pouco. Isso. E a gente pode traçar um paralelo da expansão do mercado agrícola com a comunicação também, né? Esse crescimento da comunicação também gerou aí levou a necessidade da gestão de reputação, né? Como que você pode detalhar para a gente, Anik, assim, a importância da reputação, né? Sem dúvida, existe uma clareza hoje nas empresas, né, em todos os setores, inclusive no agro, da relevância de se comunicar bem, né? Porque a comunicação, ela não é um fim em si mesma, ela é uma ponte, né, de um projeto, de uma proposta de valor, de uma indústria, de uma empresa com os seus públicos diretos de interesse, mas também o entorno, né, a sociedade, enfim, né, quem pensa, quem opina, quem define, quem tem a caneta muitas vezes. Então, eu noto nos últimos 10 anos um crescimento, uma profissionalização, né, dessa mentalidade de que a comunicação ela precisa ser estratégica e precisa estar entre as prioridades do C-level nas empresas, das lideranças. E o próprio agro é um grande destaque nisso, né? O agro, você fala em 50 anos atrás, mas a gente pode olhar 20 anos atrás, muito recente, a comunicação era muito deixada em segundo plano, né? Havia uma distância grande do campo e da cidade, do entendimento de quem, né, a nossa tribo, né, o agro falando só para o agro, e hoje eu percebo, né, com um olhar mais, digamos, especialista, que isso foi vencido. Né? O case do algodão é um exemplo. Acho que o que a gente tem de desafio agora é menos uma consciência da relevância de reputação para os negócios e mais o desafio de conseguir chamar atenção, de conseguir se comunicar e se posicionar adequadamente no meio de tanto ruído, né? Porque a gente vive a sociedade do ruído, né? Da ansiedade, da superficialidade, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não se dedica mais para se aprofundar. Então, hoje, prender a atenção daquele que não está, por alguma razão mais profunda, muito interessado no que eu tenho para dizer, é um grande desafio e requer técnica, metodologia e constância. Porque o que eu noto nas empresas, tanto do agro quanto de outros setores, que a própria equipe interna, o próprio empresário, a liderança, ele acha, porque como ele está tão dentro do tema, ele acha que todo mundo já entendeu e já enjoou, já acostumou e que ele precisa mudar. Daí muda a campanha, muda a mensagem, reposiciona, conta a mesma história de um jeito diferente. Às vezes as pessoas nem foram impactadas ainda pela mensagem. Então, acho que hoje a gente precisa avançar numa conversa de método mesmo. De como a gente vai conseguir prender a atenção, né, e conseguir realmente ser entendido, porque o avanço da capacidade de comunicação ela é notória. Né? Hoje existem várias iniciativas, né, Podemos lidera várias delas, né? Você também, então, várias iniciativas muito avançadas de comunicação e posicionamento, de reputação. Mas está muito difícil chegar nas pessoas, se fazer entender. Interessante você falar, né? A criatividade, a inovação é super importante na comunicação também, né? Mas a construção, né? Uma construção. A constância e a redundância, elas fazem tanto sentido e são tão relevantes quanto a inovação, a criatividade e acertar o ponto da comunicação. Talvez alguns dos líderes atuais, Anik, não tenha essa visão por não ter vivido um período em que essa frequência
e sequência são extremamente importantes. A gente observa e vê marcas bem construídas e, quando avaliamos o histórico, entendemos que foi essa constância de mensagem que as levaram ao pódio ou levaram ao top of mind, por exemplo. Então, você tem grandes marcas que por décadas mantiveram os seus taglines, as suas mensagens principais ou as key messages com a mesma frequência. Então, passava ano, virava ano, você até tinha mudança de campanha, mas as mensagens se mantinham. Nós observamos que as grandes marcas, as marcas fortes, talvez tenham perdido um pouco essa essência. E um dos grandes pontos a se avaliar na questão do marketing, da comunicação, é que há uma troca natural de postos, né? Então, o diretor de marketing, ou ele é promovido, ou ele se aposentou, ou ele está mudando de empresa, e quem assume, infelizmente, acaba por querer colocar a sua digital. E muitas vezes, se ele mantivesse o que os outros antecessores fizeram, já seria algo muito importante, porque essa frequência, essa identidade de marca, talvez seja o que está nos faltando, quer dizer, e tudo que nela está envolvido, propósito principalmente, né? Eu entendo que hoje a as marcas... digital do que o público espera da tua marca. E não necessariamente a digital do que você quer deixar naquela marca. Exato. São coisas completamente diferentes. E se realmente vem da identidade, não deveria mudar. Exato. Né? O que se atualiza são os formatos, a linguagem, a maneira como a gente vai chegar nos nossos públicos. Mas a tua identidade, ela deveria ser menos perecível. Né? Até para que realmente a gente possa dizer, não, aquela empresa... É só olhar para as marcas mais valiosas do mundo. Isso. Elas têm as suas taglines, que nada mais são do que reflexos da sua identidade, do seu propósito, da sua proposta de valor para o mercado, tem há décadas. Né? Se mantendo algumas sempre há séculos, atual. Né? Há séculos algumas. Algumas há séculos. Então, acho que a gente tem que também observar as marcas que admiramos e que consumimos e aprender um pouco com elas, né? Mas essa ansiedade que o digital deu pra gente faz com que o tempo inteiro o gestor de marca e as suas lideranças estejam com uma certa preocupação. Será que eu não estou antigo? Será que eu não estou envelhecendo? A velocidade de achar que está ultrapassado, que está ficando para trás. Bom, esse é um dos maus dessa década. Eu acho que é dessa semana, né? Já não é mais dessa. Hoje é o grande mal do dia, né? A gente vai mudando aqui. Mais uma vez, quando a gente observa atentamente o nosso público, no Sou de Algodão, por exemplo, nós temos um conteúdo em específico que é uma foto que mostra o ciclo. Então, nessa foto é circular mesmo e a gente vai desde a semente até chegar na pluma. É o conteúdo que melhor performou. Nós já estamos há quase 10 anos trabalhando com os conteúdos em Sou de Algodão e este conteúdo em específico é o nosso conteúdo de melhor performance. Que para o público da casa, né, para quem é produtor, para quem está dentro da porteira, aquilo é uma banalidade, porque vive aquilo todo o ciclo de safra. Mas para a sociedade, para o público com quem a gente está conversando no movimento, é simplesmente deslumbrante. E é o nosso conteúdo que mais performou até então. Muitas vezes o óbvio, o arroz com feijão, é o mais importante, que são as bases da tua marca, da tua... Que é o básico bem feito. Né? E não subestimar. Né? Eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito, mas muito porque a gente não pode subestimar, né, o poder de dizer aquilo que a gente faz, o que a gente é, para quem a gente trabalha, né? Esse básico é por onde tudo começa. Então, se o meu público não entendeu nem por que eu existo, como eu faço as coisas, a partir de que cultura organizacional, de qual valor, como eu vou conseguir sofisticar o meu diálogo com ele, né? Então, realmente, o básico e o óbvio precisam ser dito de maneira redundante, com constância.
né? E o teu case é um case maravilhoso, porque é um conteúdo, como você disse, né? Um conteúdo que pode parecer banal para quem está todo dia na lida, mas vocês conseguiram pegar o mesmo conteúdo e atualizá-lo, estando em lugares diferentes, com campanhas diferentes, com formatos diferentes. E ele vai se renovando, e vai chegando em mais gente, chega pela segunda vez diferente, chega pela terceira até que, como eu digo, entra na mente. Perfeito. Bom, Silmara, agregar valor às commodities sempre foi um dos grandes desafios, E né? continua sendo. E continua sendo. Você já falou sobre rastreabilidade, que vocês incentivam, que vocês estão capitaneando. Mas, além disso, o que mais é importante para você tirar o algodão da vala dos commodities? Quer dizer, o que mais vocês têm feito para agregar valor e tirar efetivamente o algodão da vala dos commodities? Para chegar nesse ponto de falar de sair da vala dos commodities, Ricardo, é importante a gente considerar quem é o nosso concorrente, né? O algodão é uma fibra natural, o Brasil é um grande produtor de algodão, nós somos o terceiro maior produtor, o maior exportador de algodão do mundo, nós somos o maior fornecedor de algodão com certificação socioambiental para o mundo. Mais de 40% de tudo que a Better Cotton licencia no mundo vem de fazendas brasileiras, mas o grande concorrente é o sintético. E a grande concorrência com o sintético está justamente na questão de preço. Nós estamos falando de valor. Se a gente olhar para o mercado brasileiro, há 40 anos, nós dominávamos em torno de 80% do share de tudo que a indústria nacional fiava. Hoje nós somos em torno de 40%. E é porque a gente perdeu qualidade ou porque a gente não tem o atributo do conforto? Muito pelo contrário, nós estamos falando de preço. Geralmente, as fibras sintéticas, elas estão no mercado pela metade do preço do que o algodão é comercializado no mercado. Diante de um cenário como esse, a grande preocupação sempre foi: se a gente já perdeu o mercado, e olha que eu estou falando de 40% no mercado brasileiro, quando a gente vai olhar para o mercado mundial, o algodão é em torno de 21%. As fibras sintéticas, elas dominam em torno de 70% no mercado mundial. Então, é de fato algo que a gente precisa olhar, prestar atenção, olhar para esse consumidor final, e a questão é: como é que eu concorro, como é que eu retomo o espaço, considerando esses critérios? Porque a primeira questão é o peso do preço. E a gente sabe muito bem que num país com grandes diferenças sociais como o Brasil, a pessoa vai ponderar o dinheiro que ela tem e o que ela pode comprar. E a gente sabe também que a gente está falando da indústria da moda e que a gente necessariamente não está falando de alimento, né? Que não é uma questão de uma necessidade básica em si. Para isso, qual foi o nosso investimento? A gente resolveu apostar em atributos que são atributos de diferenciação. Então, a gente começa com a rastreabilidade, que primeiro foi entregar a rastreabilidade para o B2B, para a fiação saber exatamente de onde vem aquele fardo que ela está comprando. Daí a gente fez a aposta em sustentabilidade, inclusive para atender não só mercado interno, mas também mercado externo, e toda essa tendência das grandes marcas varejistas preocupadas com o posicionamento e com compromissos feitos em relação à sustentabilidade e a questão também da qualidade em si. Então, eu comentei sobre o algodão, apesar de ser visto como commodity, ele é vendido fardo a fardo, cada fardo tem o seu atributo de qualidade e existe um blend que é feito para produzir o fio e o tecido, a depender da fiação com a qual a gente está trabalhando. É esse somatório de atributos que a gente tem trabalhado para posicionar o algodão brasileiro num espaço ou num degrau diferenciado, não só para o mercado interno. E aí, quando a gente olha para o algodão brasileiro e para o movimento Sou de Algodão, era muito comum dentro da casa dizer: para que vocês estão fazendo uma ação tão grande para falar única e exclusivamente com o mercado interno? Primeiro, porque era um público que ficava muito mais fácil para a gente compreender, para a gente conversar e para a gente se posicionar. Um público muito mais próximo. E segundo,
Porque se nós formos olhar individualmente, o Brasil é o segundo país em compras diretas de algodão brasileiro, só perde para a China. A maioria do nosso algodão vai para a Ásia, mas o mercado brasileiro, ele é extremamente relevante para a gente. Então, apostar nesses atributos para a gente tem sido fundamental. E a nossa aposta para os próximos anos, ela está muito ligada a reforçar esses atributos e ir um pouco além. Como é que eu entrego rastreabilidade, mas que ela não chega só nas mãos da fiação no meu B2B? Como que essa rastreabilidade chega na mão do meu consumidor final? Mesmo eu estando falando de uma cadeia que é tão longa, né? A cadeia têxtil é uma cadeia muito extensa. E a gente já tem projeto piloto com o Soa BR, nós já temos coleções com varejistas como a Renner, como a C&A, como a Calvin Klein, a Veste, e que nós já provamos que isso é possível. Nossa aposta agora, a partir de 26, é que a gente possa escalar e levar peças com esse atributo a muito mais pessoas. É essa a nossa intenção. Então, é uma fibra natural, tem os seus atributos, tem conforto, ela pode custar um pouco mais do que o sintético, mas ela também tem um valor agregado e ela tem uma história que pode ser contada que também revela um pouco mais para esse consumidor final. Legal. E nessa escala de preço, especificamente, você, pelas pesquisas que vocês fazem, dá uma referência para nós de uma peça, por exemplo, como uma camiseta de algodão e uma camiseta de fibra sintética. Qual é o parâmetro de diferença de preço? Fazer uma relação por peça fica muito complicado, porque envolve toda a questão de cadeia, envolve, então, por exemplo, se a gente for comparar Brasil e o mercado externo, a gente tem o custo Brasil, há uma série de questões envolvidas. Mas se eu for comparar fibra por fibra, para a transformação, então eu vou começar ali no B2B para a fiação, o sintético necessariamente ele é 50% mais barato. Ok. Exatamente, 50% mais barato. E a gente sabe o quanto os sintéticos evoluíram, tecnologicamente falando, nos últimos tempos. Mas a gente também sabe os atributos que não só o algodão como fibra natural, mas as outras fibras naturais também têm para oferecer. E a Nick falou muito sobre essa questão da velocidade, do consumo, né? E a indústria da moda é uma indústria que lida muito com essa questão, com esse questionamento de ser um dos setores que mais polui, da gente ter peças que são descartadas em lixões, e um setor que tem que ser preocupado muito com isso. E a gente, como base ali, como matéria-prima que está na origem da cadeia, quando a gente lança Soul de algodão, a gente vem com esse propósito. Nós estamos aqui na base da cadeia e a gente quer colaborar e contribuir para que a gente possa ter uma cadeia têxtil no Brasil que seja mais responsável. Como que a gente pode fazer isso junto? Porque o trabalho de cadeia só é possível fazer em conjunto. Soa BR é fruto disso. A rastreabilidade até a mão do consumidor final jamais teria nascido se nós não tivéssemos contato com a colaboração e com a confiança de grandes varejistas como C&A, como Renner, como Reserva, compartilhando seus dados e trazendo a sua cadeia de valor para também compartilhar os dados, que é um trabalho feito a 4 mãos. Maravilha, muito bom, muito legal. E nesse mundo moderno, assim, de comunicação instantânea, redes sociais, tudo mais, como que você enxerga, Anny, a importância da reputação da marca e quais os principais desafios, assim? Reputação é difícil de se conquistar e, de repente, num post você perde? Então, são as famosas crises de imagem e reputação, né? Todos nós, né, acompanhamos. Eu acho que nos últimos 4, 5 anos, no pós-pandemia, a gente tem tido crises muito ruidosas, semanais quase, né, no Brasil e no mundo. Mas eu costumo dizer que toda crise um dia já foi um risco, mapeado ou não. Então, o ideal para vencer esse desafio, para enfrentar esse momento, é realmente ter um olhar para a gestão de risco, né? Então, mapear os riscos, entender que esses riscos, todos eles, têm ameaças reputacionais que se somam a eles. Então, assim, se um risco vira um sinistro, se eu tenho a ocorrência e ela se tornar conhecida, eu vou ter uma ameaça reputacional. E se a gente consegue desenhar isso na empresa antes e ter um plano para cada um
desses riscos a gente consegue mitigar. Todos os riscos, eles são possíveis de mitigação, de ações preventivas. E aí, o que sobra, e empresas longevas viverão crises, é inevitável, por sua culpa, digamos, por sua responsabilidade ou não, né? E ainda mais no Brasil, a gente tem um contexto externo de um eletrocardiograma, né? Coisas que a gente dorme de um jeito, acorda de outro. Então, assim, empresas longevas e de sucesso viverão crises. Mas você vai mitigar 90% delas, 95% delas. Agora, aquelas que passarem também precisam de um plano. E não temos condições de partir de um papel branco quando a gente está numa gestão de crise, né? A empresa precisa estar melhor preparada. Então, precisa ter uma política de gestão de crise, precisa ter um gabinete de crise já autorizado para operar, as pessoas sabendo quais são os seus papéis, suas responsabilidades, porta-vozes preparados, que é o que a gente mais encontra em empresas grandes, às vezes. Porta-vozes que ainda não foram preparados para os temas que eles vão precisar enfrentar. E um dos pontos que parece simples, quando a gente está vendo de fora uma crise, que é o posicionamento, o texto, as mensagens-chave para cada situação, elas precisam estar pré-prontas e pré-aprovadas. Nunca elas estarão 100% prontas, porque a depender do contexto, do dia, da hora que as coisas aconteceram, muda. Mas se você tem os posicionamentos pré-elaborados e aprovados, você tem 70% do caminho. E daí você só atualiza, dá o check e põe na rua. Então, várias das crises que a gente acompanha, né, pela imprensa, pelas redes sociais, que a gente fica pensando assim, nossa, mas a resposta à crise dessa organização, dessa empresa que é tão grande, tão robusta, 2 dias, 3 dias para se pronunciar, geralmente é porque ela não estava com as coisas prontas, né? E 90% dos problemas a gente pode supor quais são, né? Cada um sabe na sua empresa o que poderia ser uma vulnerabilidade e já pode deixar as coisas mais organizadas, né? Então, diria assim que nesse arcabouço de reputação, das prioridades que nós temos hoje é fazer direito à gestão de riscos, mitigar as crises e daquilo que passa e vira crise realmente estar preparado para enfrentar, né? Ter uma resposta à crise que seja consistente, baseada em fatos e dados, né? Não adianta só a fala institucional, a promessa, precisa fatos e dados, precisa um grau de transparência importante e precisa trabalhar com evidências de que aquela falha, de que aquela reparação que a empresa teve que fazer realmente gerou uma mudança interna e que ela está cuidando para que não volte a acontecer. E isso a gente consegue no médio prazo, né? Então, uma boa gestão de risco, a empresa estar preparada para enfrentar a crise e não esquecer do pós-crise, né? Não esquecer do pós-crise. Às vezes, algumas pessoas chegam para a gente assim, Nick, eu sinto que a gente tem uma cicatriz e agora com esse problema, em função daquela cicatriz, ele está potencializado. Eu digo, não, vocês não têm uma cicatriz. A gente queria ter uma cicatriz, a gente tem uma ferida aberta, porque não foi tratada no pós-crise. Então, agora tudo está potencializado. Então, não esquecer de cuidar da reputação, né, da boa comunicação, do relacionamento, que são momentos bons, momentos de evolução, mas olhar para risco e para crise, porque sucesso e longevidade vem acompanhado de momentos difíceis. Muito bom. A gente, como profissionais de marketing e comunicação, a gente está, e marcas que investem em comunicação, você está expondo, né? Então você está cada vez mais sujeito, né? Bem. Bom, Silmara, ao longo aí da trajetória da Abrapa, em 2016 vocês lançaram o Sou de Algodão, que é um dos movimentos mais admirados e com mais propósito. Quer dizer, tem toda essa visão por trás. Conta pra gente um pouco sobre o Sou de Algodão e os impactos que ele causou, impactos positivos, né, na cadeia do algodão. E em que momento vocês estão hoje? Bom, Sou de Algodão nasce em 2016, justamente quando a Abrapa se dá conta, né, começa a se incomodar de fato com a perda de share no mercado, inicialmente no mercado nacional.
Eu falei que nós éramos 80%, hoje nós somos em torno de 40%, estamos muito melhor do que a média do mundo, mas ainda assim a intenção é que a gente aumente o consumo de algodão junto ao consumidor final brasileiro. E a gente fez uma grande pesquisa, Ricardo, porque quando a gente se deu conta de que a gente estava perdendo share de mercado, a gente também se deu conta de que a gente conhecia muito poucos números, né? Como era o mercado brasileiro, qual era a nossa real participação e o que o consumidor brasileiro pensava sobre a matéria-prima que a gente produzia. Nós fizemos uma pesquisa de praticamente 1 ano e meio, um projeto grande, que primeiro a gente precisava convencer a casa, também a NIC, de que comunicar era necessário. E nesse 1 ano e meio de trabalho, nós ouvimos frases em pesquisas qualitativas como: eu jamais usaria algodão para frequentar uma festa de gala, algodão me lembra chita, me lembra a festa junina, grupos focais com jovens em que eles usavam calça jeans e camiseta e a gente perguntava: você está usando alguma peça em algodão? Eles diziam que não, ou seja, não há o conhecimento a respeito de fibras, né? O consumidor não tem esse discernimento. E um ponto extremamente relevante que a gente descobriu nessa pesquisa também é que o consumidor brasileiro, e não é só o brasileiro, ele não consulta a etiqueta para saber composição. Então, na grande maioria das vezes, ele não sabe o que ele está comprando, o que tem na composição da peça, e não consulta a etiqueta para saber como que ele cuida da peça. Isso faz muita diferença. Para quem trabalha com fibras, isso faz muita diferença. Então, de lá para cá, o que a gente fez? A gente estruturou um plano estratégico para o movimento Sou de Algodão. Nós não chamamos de campanha, nós não chamamos de programa dentro da Abrapa, a gente chamou de movimento, porque a gente sabia que a gente estava começando com a iniciativa, mas a gente teria que envolver a cadeia. Era um desafio para a gente, porque era o primeiro momento em que a associação se dispunha a isso, a um trabalho que envolveria a cadeia como um todo, e convidar a cadeia e a cadeia vir por perceber valor nesse trabalho. Então a gente começou convidando as empresas que são fornecedoras de insumos para os produtores para serem nossos apoiadores financeiros, e aí a gente tem apoiadores que estão conosco há 9 anos, vou citar alguns aqui, como a BASF, como a Bayer, Sumitomo, entre outras que estão conosco nessa trajetória, e a gente tem um relacionamento muito claro com eles. Eles apostam no movimento Sou de Algodão porque apostam no propósito e na causa do movimento, na estratégia que o movimento tem em relação à cadeia têxtil brasileira. A nossa segunda categoria de envolvimento é com as marcas parceiras. A gente chama de marcas parceiras, mas a gente está falando desde a fiação, que é o nosso primeiro cliente, quem compra o fardo, a matéria-prima, até o varejo. E aí hoje a gente está falando de mais de 1.850 marcas envolvidas conosco. A gente começou do zero, batendo de porta em porta. Eu costumo brincar, a Renner foi a primeira grande varejista a aderir. Eu fui pessoalmente a Porto Alegre 3 vezes para que a Renner pudesse assinar o contrato de parceria, realmente apostar conosco no movimento, e de lá para cá vieram tantas outras, mas em sua grande maioria são pequenas empresas e na sua grande maioria confecções. Sou de Algodão reflete muito o que é a cadeia têxtil brasileira hoje. A gente tem uma atuação muito forte com universidades e a gente foca muito no trabalho com universidades de moda e de design, justamente porque a gente sabe que o estudante de hoje, ele vai ser o profissional que está atuando no mercado nos próximos anos. Eu costumo sempre brincar que o Alexandre Hertkovich já foi um estudante da Santa Marcelina, hoje é um dos maiores nomes da moda brasileira, tão celebrado. Então a gente faz esse trabalho de estar próximo, de levar informação sobre a matéria-prima que a gente produz para esses profissionais, e além disso a gente tem o desafio Sou de Algodão para incentivar nossos talentos, e nós já revelamos vários talentos no desafio. A gente faz collabs com uma parceria com a Casa de Criadores. Não dá para você falar de novos talentos no Brasil sem falar da Casa de Criadores, que tem uma trajetória de mais de 25 anos incentivando esses talentos. Então a gente vem para trabalhar com quem já conhece muito desse mercado, quem tem uma atuação forte no mercado, e aí a gente abre uma nova frente, que é a frente da cadeia de custódia do algodão certificado,
e que só foi possível porque a gente já trabalhava com as marcas parceiras. E aí, obviamente, vem tudo que envolve a comunicação. A gente está falando de redes sociais, a gente está falando de ações junto a formadores de opinião, a gente tem um trabalho, uma atuação intensa junto à imprensa. Hoje a gente frequenta semanas de moda com coleções que são coleções particularizadas do movimento Sou de Algodão e sempre, e eu acho que é muito importante reforçar isso, um trabalho que é coletivo. Não é à toa que se chama Movimento Sou de Algodão. A gente acabou de fazer agora São Paulo Fashion Week, estivemos na edição 60 da São Paulo Fashion Week, 30 anos da Semana de Moda, e foi o primeiro desfile em que todo o tecido era rastreado. Eram 6 estilistas, 6 indústrias têxteis brasileiras, 82 fazendas envolvidas, algodão de 82 fazendas nos tecidos e 61 produtores. A gente tinha algodão do Piauí, passando pelo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, e esse é o nosso propósito com o Sou de Algodão. Ricardo, é justamente mostrar para a sociedade e para o consumidor brasileiro qual é o valor que tem na matéria-prima que está ali na base da indústria têxtil nacional, porque a indústria têxtil brasileira, ela de fato trabalha com o algodão brasileiro, e a gente pode dizer isso com muito orgulho. Muito legal. Posso destacar um ponto que eu acho que é relevante e aprendizado para todas as empresas e setores. Acho que a Silmara é uma evangelizadora. Ela é uma porta-voz incansável. Eu conheço ela há poucos meses, mas eu já sei que ela vive nos aeroportos. Quando a gente vê ela tá lá no interior do interior, ela se vira nos 30, ela não nega uma oportunidade de contar sobre esse projeto. Ela fala com amor, com brilho nos olhos. Nós temos que perceber que as marcas precisam ter porta-vozes, precisam ter seus evangelizadores, né? Não basta os canais são muito relevantes, mas nós precisamos de pessoas contando histórias. A gente está no momento de tecnologia, do dígito, do IA, tudo isso é verdade, mas nada vai substituir para a construção de reputação o porta-voz, o ser humano, o olho no olho e o brilho no olho. E a Silmara tem. Então, as empresas que não têm porta-vozes, não têm a cara da empresa, a cara do projeto, precisam pensar sobre isso e formar essas pessoas. Porque além do que a gente faz em campanhas, além do que sai na imprensa, além do que está nas redes sociais, e dessa ocupação de espaço, estou em desfile, estou em eventos, estou numa entidade, precisa ter gente falando sobre a história da nossa empresa. Né, sobre o nosso propósito, a nossa proposta de valor. Não adianta fazer só via canais. Né? Tem que humanizar as marcas e os projetos. Parabéns pelo teu trabalho, porque ela é incansável. Ela é incansável. Ela conquista a gente de tanto amor que ela coloca. E onde a gente vê, tá ela, né? Não sei como você aguenta, eu admiro. Muito, muito legal, Silmara. E é sobre pessoas, né? Só para complementar o que a Nick disse, para esse desfile, como nós tínhamos 82 fazendas e 61 produtores ou grupos, nós convidamos cada um dos produtores que tinha algodão na coleção para que viessem, que pudessem conhecer o resultado do trabalho deles. É óbvio que nem todo mundo conseguiu vir, mas a gente tinha exemplos de famílias inteiras de produtores do Mato Grosso que vieram, pai, mãe, os filhos, para poder conhecer a experiência, porque de fato não é todo mundo que frequenta uma semana de moda, não é nem um evento que é comum para todo mundo, é uma coisa que acontece ali em 15 minutos, você fica na fila, aquele tempão, aquela função toda, aí 15 minutos, nossa, já acabou. E é essa. E se você pensar, sensação. É uma forma de comunicação, né? É uma narrativa, um storytelling. Exato. Com fatos e dados e evidências. E uma rastreabilidade, Anik, que a gente consegue deixar muito claro no discurso que a gente constrói, que por trás existem pessoas. Né? Não é a rastreabilidade puramente por rastreabilidade. Quando a gente tem uma peça do Sou ABR que você consulta o QR Code, você vê a fazenda, você vê o Google Maps da pessoa, você vê da fazenda, você vê o nome do produtor, e ele cedeu foto da família, da fazenda, da sede, você vê que ali tem história, você vê que tem consistência. São pessoas que estão ali. Então, esse é um dos nossos propósitos. Né? É um agro
que tem história para contar, que realmente quer mostrar às pessoas que estão ali por trás. Muito legal. Nós separamos aqui, Silmara, um vídeo que conta um pouco dessa história. Então, para quem está nos acompanhando pelos agregadores de podcast, vocês ouvirão aí uma trilha e a gente consegue ver isso nas nossas redes sociais e no canal do YouTube. Eu vou pedir para a produção colocar, para a gente poder ilustrar aqui o que a Silmara falou. Vamos lá, produção? Quão importantes suas raízes são para você. Sua base, estrutura, origem, tudo isso tem o espaço que merece na sua vida? Sou de Algodão é um movimento que tem raízes brasileiras. E desde 2016, valoriza o uso de uma das fibras naturais mais importantes do mundo. Nascemos no maior berço da moda nacional, o São Paulo Fashion Week. Criamos ações e conteúdos que instigam, informam e compartilham conhecimento. Tudo porque trabalhamos diariamente com um grande objetivo: estimular o consumo responsável proporcionado pelo algodão brasileiro. O movimento une e fortalece as cadeias produtiva e têxtil em uma só voz. Fazendas, fiações, tecelagens, malharias, confecções e varejistas levam essa mensagem ao consumidor final. Porque antes de uma peça chegar a um guarda-roupa, a fibra se transforma nas mãos de milhares de profissionais. Nossas marcas e universidades parceiras, além de instituições do setor que apoiam o movimento, são parte fundamental nesse processo de conscientização. Por isso criamos o Sou de Algodão Conecta, iniciativa exclusiva que promove conhecimento de mercado e relacionamento entre as empresas participantes. Lançamos também o Sou ABR, primeiro programa brasileiro de rastreabilidade do algodão com certificação socioambiental. Ele garante a origem da matéria-prima e a transparência de toda a jornada de produção da roupa. E uma das nossas ações mais icônicas é o desafio Sou de Algodão mais Casa de Criadores, a chance que todo estudante de moda sempre quis. Tá vendo como nosso movimento gera grandes transformações? Isso é valorizar o início de tudo e cultivar uma moda mais responsável. Sou de Algodão. Vista suas raízes. Legal, parabéns, hein, Silmara. Quais foram os principais assim, desafios de tirar o sou de algodão do papel? E como que o mercado reagiu, assim? Você acha que vocês sentiram isso, que teve uma percepção no reposicionamento, né, da fibra no mercado? Olha, eu frente aos sintéticos, né? eu acho que o primeiro grande desafio, nós somos uma associação de produtores de algodão. O primeiro grande desafio foi convencer a casa de que realmente isso era necessário, porque apesar da percepção, nós estamos perdendo o mercado, no Brasil a produção de algodão só cresceu nos últimos anos, então a sensação inicial era, todo o algodão que eu produzo eu não tenho dificuldade para vender. E por que a gente tem que comprar um desafio grande como esse, de falar para fora da porteira? Então esse já era o nosso primeiro desafio. O segundo desafio é como que a gente consegue trazer consistência, fazer essa amarração, ter estrutura e ter robustez para conversar com o mercado, para conversar com o consumidor. E um dos exemplos que eu sempre falo, e uma das coisas que a casa sempre levou muito a sério a partir do momento que você se propõe a fazer um movimento e incluir marcas parceiras e bater na porta de uma Renner, de uma C&A, de uma Reserva, ou de uma marca pequena que aposta em você porque ela quer ser parceira do movimento Sou de Algodão, você não tem mais como recuar. Então, se você se propôs, é porque você sabe que você está fazendo um investimento de longo prazo. Para lançar a Sou de Algodão, nós fizemos vários benchmarks. A gente estudou o caso do leite nos Estados Unidos, carne suína, avocados, que inclusive eu tive a oportunidade de dividir o palco num evento da BMRA, foi uma experiência ótima. E além disso, o café colombiano, que é uma referência no mundo como um todo. E depois que você começa o movimento e as ações, é a dificuldade
Porque nós somos, mais uma vez, uma entidade de produtores de algodão. Nós não somos uma empresa, nós não somos especialistas em comunicação. Esse não é o nosso core. O core é produzir algodão, é fornecer fibra de qualidade para o mercado. E essa compreensão de o que nós vamos fazer, em que nós vamos apostar, de que maneira nós vamos nos posicionar, qual é o nosso tom de voz, qual é a persona, quais são as imagens, com quem a gente fala. Então, a primeira vez que nós estivemos na Casa de Criadores, de chegar ao nosso público interno, de dizer, olha, vamos conversar sobre a roupa que nós vamos usar. Porque não é como ir ao Congresso Nacional, que vai todo mundo de terno. A gente pode ir de uma maneira muito mais livre, muito mais leve. A mesma coisa com São Paulo Fashion Week. Quando a gente chega ao ponto de produzir o nosso primeiro desfile, mas será que é isso mesmo que a gente precisa fazer? E aí tem os aprendizados. Porque Sou de Algodão já tem 9 anos de trajetória, mas se a gente for comparar, eu estava falando sobre isso com a Nick ali no cafezinho. Quando a gente olha para Café Colombiano, são 60 anos de trajetória. 3 ciclos de 20 anos muito bem estruturados e muito bem desenhados. Quando eu olho para 60 anos, eu falo, nossa, a gente está só começando. E a gente sabe que está só começando. Porque para você ter consistência, que é uma das palavras que a Nick mais bateu na tecla, é que você tem que, de fato, acreditar, você tem que saber quem você é, você tem que saber qual o propósito e onde você quer chegar. E o nosso propósito e aonde a gente quer chegar é que o consumidor brasileiro conheça cada vez mais o trabalho que a gente desenvolve dentro das fazendas, os atributos que a matéria-prima que a gente produz tem e o quanto que a gente, de fato, pode contribuir para uma cadeia têxtil brasileira que seja diferenciada e cada vez mais responsável. Mas é um desafio muito grande. É o desafio de gerir redes sociais, é o desafio de escolher quem são influenciadores, né, que vão trabalhar conosco. A gente está com uma campanha agora justamente focado na leitura da etiqueta. E nós tivemos um influenciador trabalhando conosco, que ele simula como se ele fosse uma etiqueta e falando. Foi um dos conteúdos que a gente produziu que mais performou. E aí, para escolher esses porta-vozes, para escolher a quem a gente vai se unir, com que imagem, com que propósito, é um aprendizado muito grande. Porque, mais uma vez, a gente não tinha benchmark aqui dentro do Brasil para começar com Sou de Algodão. Nós não tínhamos nenhum outro movimento dentro do Brasil que se assemelhasse e se aventurasse a falar diretamente com o consumidor final. A gente não tinha nenhum programa de rastreabilidade de ponta a ponta na cadeia têxtil. Nós temos rastreabilidade na carne, em alimentos, no hortifruti, mas na cadeia têxtil nós não tínhamos. Então a gente foi aprendendo. E são muitos os aprendizados. A gente tem muito orgulho dos resultados que alcançou até agora, mas a gente sabe que tem um caminho enorme pela frente. Muito bom, muito legal. Bom, falando um pouco sobre reputação, Anik, do setor agro, a BMRA tem apoiado um movimento, um projeto chamado Projeto Marca Agro do Brasil, que ele partiu de uma pesquisa realizada com a população urbana, uma pesquisa chamada Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro, porque nessas 5 décadas ninguém nunca havia feito um projeto de pesquisa, quer dizer, você tem que participar efetivamente de um projeto como esse, entendendo o que pensa o teu principal interlocutor. Quando a gente fala da população urbana, se trabalhava muito com achismo, né? Eu acho que... E esse projeto, ele trouxe uma base científica, uma base de pesquisa. E descobriu-se muita coisa. Por exemplo, que 7 a cada 10 brasileiros têm uma posição positiva em relação ao agronegócio, diferente do que se pensava. Então, você tem uma grande massa da população que admira o agro brasileiro. Porém, 3 a cada 10 brasileiros se declaram desfavorável ao agro. E desses 30%, 51% são jovens de 15 a 29 anos. E esse projeto Marca Agro Brasil, ele tem como propósito
levar essa imagem do agro sustentável, do agro da Abrapa, do agro da proteína, do agro que é feito por pessoas para a sociedade urbana. Contar, na verdade, descortinar a verdade do agro, contar as histórias. A gente tem dito que quando o agro não conta as suas histórias, alguém conta da maneira com que acha mais conveniente. E nisso tudo está a reputação do setor. Por exemplo, a ABMRA ela faz uma pesquisa chamada pesquisa Hábitos do Produtor Rural há praticamente 40 anos. E ela fez, em 2025, essa pesquisa. E descobriu-se, por exemplo, que mais de 70% dos produtores rurais, e aí junta todas as culturas, da agricultura e todos os rebanhos da pecuária, e a pesquisa mostra que mais de 70% dos produtores têm alguma iniciativa para a sustentabilidade. Ele está preocupado com a sustentabilidade. Mas a gente não conta isso. O setor não conta isso para a sociedade urbana. E no momento como nós estamos passando, na década em que nós estamos passando, essa questão da sustentabilidade do setor é extremamente importante. Está efetivamente relacionada à reputação do setor. O agro é um dos setores que tem telhado de vidro. A gente sabe que tem outros setores também, para falar de outros setores, mas o agro tem que contar a sua história. Ele tem que, como setor, se posicionar em algo que ele não tem feito. Então, esse projeto Marca Agro Brasil, é uma oportunidade de todas as cadeias. Então, algodão, proteína, enfim, trabalhar isso em conjunto. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Nick, é que é muito difícil você posicionar um setor. E é muito difícil você trabalhar a reputação de um setor. Porque se pensarmos que são várias cadeias, ok, a Abrapa cuida do algodão. Ela precisa comunicar isso. E sozinha ela tem muita dificuldade. Se você junta todo mundo, é um tijolinho, mas é um tijolinho que te faz uma grande ponte. Mas a gente sabe que você tem outras cadeias produtivas que não estão avançadas como a do algodão. E que ela reflete a imagem, efetivamente, do setor. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é: como é que você vê isso enquanto setor? Porque eu tenho uma cultura que está cuidando, mas, por outro lado, uma outra cultura não está. E ela representa o setor. Ela esbarra no setor. De qualquer forma, ela esbarra no setor. Primeiro, essa dificuldade de você juntar todo mundo para trabalhar a reputação, porque crises você tem diariamente, né? Você tem riscos e crises diárias, então a grande dificuldade. E o segundo é essa questão da maturidade da comunicação. Quer dizer, o setor se comunicando, o setor se preparando. Você tem alguns segmentos dentro do setor. Vou te dar um exemplo. Recentemente, o setor avícola passou por uma crise de sanidade. Mas o setor agrícola, o setor avícola, através da BPA, nos mostrou que é possível você se preparar. E eles contaram isso. Olha, nós sabíamos que poderia vir uma crise sanitária da gripe aviária. E nós nos preparamos, quer dizer, tudo isso que nós fizemos já estava preparado há muito tempo. Porque um dia a gente vai ter que passar. Então, por exemplo, o Ricardo Santin, o meu xará, contou que ele já tinha gravado um vídeo há muito tempo, que poderia ou não usar. E foi nesse momento de resposta que eles usaram. Quer dizer, não demorou muito tempo. Então, esta preparação. Então, são duas perguntas. A dificuldade de você juntar todas as cadeias e criar um posicionamento e criar a questão da reputação do setor, para que não aconteça como acontece com outros setores. A gente está vendo isso acontecer em setores aí paralelos. E o segundo é essa preparação, quer dizer, todas as cadeias devem estar preparadas, porque em algum momento você vai enfrentar uma crise. Você tocou em pontos muito, muito relevantes. Embora a gente tenha falado, né, que o agro evoluiu muito
na sua comunicação, ainda também tem um desafio enorme. Do ponto de vista de como a gente consegue unir, eu sou muito prática, pragmática, e eu acho que muitas vezes a gente só consegue na dor mesmo. Então, assim, uma consciência que gera um senso de urgência, né? O agro talvez seja o setor mais atacado no mundo inteiro, não só no Brasil. Se a gente olhar, a gente está acostumado na NK a gerenciar muitas crises de todos os setores. O agro, se não é o mais atacado, está nos top 3. Muito ativismo, muita desinformação, muita fake news, muita questão política envolvida, ideológica. Então, assim, existe muita distorção de informação, proposital ou não, em torno do agro. Para completar, é um assunto mais hard para a população urbana, né? Tem muita coisa que a gente não entende, não tem repertório para entender. Então, o agro tem um desafio duplo. Primeiro, de se conscientizar que ele precisa se comunicar, e segundo, de criar essa ponte com quem não entende a língua, né? Não de se traduzir. Precisa traduzir. E isso requer realmente atenção, investimento, metodologia. Então, o senso de urgência precisa ser criado, talvez, no susto mesmo, na conscientização do que tem em torno, né? Assim, contra, digamos, o agro. Então, não vejo outra opção senão a união de setores e de cadeias. Alguns setores, algumas cadeias precisam das instituições para se defender. Não podem estar no ringue sozinhos, porque é muita exposição e é muito difícil. E o agro em especial, né? Então, mais do que outros setores, falar via entidade, falar via institucional, além de dar mais credibilidade, eu acho que tem mais espaço. A entidade, ela pode ser mais vocal, ela pode ser inclusive mais firme, mais forte para defender um setor. Mas não se consegue isso se não existe uma união, né, das forças. O agro, ele já é um orgulho nacional. Acho que isso a gente venceu já, né, nas últimas décadas. Aí. Eu acho que, no geral, as pessoas entendem a força do agro. Né? Um terço da nossa economia, do nosso PIB, metade das nossas exportações. Contra isso, eu acho que não há argumento, né, da força, da pujança. Acho que agora a gente está num outro ciclo de necessidade de realmente ter um pouco mais de transparência, né, fazer uma comunicação mais ligada a dados, indicadores, né, mostrar o avanço em vários setores e entrar nos temas difíceis. Não está todo mundo preparado, mas nenhum setor está todo mundo preparado. Se a gente for do ponto de vista assim, do by the book, está todo mundo devendo. Mas a gente avançou muito e a gente tem que contar esses avanços, até para gerar exemplo e gerar benchmark dentro da cadeia, dentro do setor. Então, assim, precisa ter governança e realmente conseguir tirar da cadeia quem está decidido a não cumprir critérios e nem se comprometer no médio prazo com esses critérios e falar sobre isso, né? Mostrar que existe uma governança, ter transparências com os dados e entrar nos temas difíceis. A gente está num momento, acho que a COP foi uma oportunidade para o agro se posicionar e se colocar como um agente de mitigação, né, e um agente realmente de transformação para temas que são caros hoje, que é a adaptação climática, a rastreabilidade, todos esses temas. E são temas muito difíceis de tratar. Então, além de poder tratar com evidências, com dados e fatos, a gente ainda precisa traduzir. E não pode subestimar. E não pode depender só de uma comunicação via imprensa, só de uma comunicação via redes sociais. A gente precisa realmente ocupar espaços. E, sem dúvida, o caminho via entidade, a união de um setor, a união de uma cadeia produtiva é muito relevante para isso. E não vamos esperar, como eu digo assim, um mar de rosas, nunca teremos o cenário perfeito, vai sempre ter elos da cadeia que serão mais fracos. Mas a gente vai ter que começar, estou 50% preparado, vamos para a rua e vamos começar, porque os outros virão e vão se engajar ou vão ser expelidos. Não tem opção hoje. Se a gente não tiver preparado, não tiver unido, né, é cada vez mais rápido para enfrentar problemas
e são problemas muito caros para os setores, né? E para o agro em especial, porque hoje as crises do agro são crises mundiais, elas não são crises regionais, não existe mais crise no agro regional. Então a gente tem que ter força. E quem é que pode sozinho, né, enfrentar uma crise global, uma crise nacional, num país do nosso tamanho, né? Então você tocou em pontos muito relevantes. Muito bom. Eu queria até aproveitar e fazer não é um elogio, mas eu acho que é justo. O Ricardo, ele é um porta-voz, ele é o nosso presidente da BMRA, e ele é um porta-voz, assim como a Silmara, do Projeto Marca Agro do Brasil. É verdade. Né, que já tem um estudo há muito tempo, aí de anos, e que acho que falta só esse unir todas as associações, as pontas, assim, mas o Ricardo até uma homenagem justa, sabe? Estamos entre incansáveis aqui. Isso a gente tem que reconhecer, realmente. Mas eu acho que é essa união, Nick, que você está colocando, que instituições e entidades como a própria Abrapa e outras mais que já estão demonstrando apoio, que fará com que a gente coloque esse projeto de pé, eu creio que ainda no primeiro trimestre do próximo ano. Acho que a gente está muito animado com isso, porque precisamos, assim, o agro investiu durante 50 anos em tecnologia, sustentabilidade, rastreabilidade e todas as outras disciplinas, mas renegou a sua comunicação e o seu posicionamento. Sim. Então, está mais do que na hora, né? Sendo um dos grandes líderes mundiais em, de fato, investir aí no seu posicionamento e construção de marca. Bom, está muito boa a conversa. Mas eu queria aproveitar para fazer uma consulta para os universitários, eu posso? Claro. Não é todo dia que tem a Nick comigo. Não, fique à vontade. Nick, eu queria que você comentasse, a gente na Abrapa já chegou num dilema, e eu acho que não é só o nosso dilema, deve ser o dilema de muitas das outras cadeias. Como que você lida com o seu concorrente? Né, você tem um concorrente, no nosso caso, concorrentes são os sintéticos, e a gente tem uma série de atributos que são super relevantes para as fibras naturais, e o nosso concorrente tem atributos que são positivos, mas ele também tem atributos que, assim como nas fibras naturais e assim como no agro, a população também torce o nariz para determinados atributos. Como que a gente lida com essa circunstância? A melhor saída é o que eu falo sobre mim, a minha posição, ou eu me arrisco a falar do meu concorrente? Não é politicamente correto, mas é um pouquinho de cada coisa. Digamos um 80-20, 80% eu me diferencio, eu realmente falo de mim e das minhas qualidades, e que bom que o 80% é para falar do algodão, que fica mais fácil defender o algodão. Mas eu tenho que falar um pouquinho daquilo, porque eu não sou aquilo, porque eu não compraria do meu concorrente, agora, dentro de uma ética, né, de uma postura. Não precisamos avançar para benchmarks, né, dos políticos e daquelas áreas que é baixo nível. Mas, sim, eu acho que com a maturidade, né, das empresas, dos produtos, dos setores, é possível, sim, falar um pouquinho do concorrente. Não precisa citar nomes, nada, mas eu acho que no caso de vocês, comparar, né, a diferença, por exemplo, uma peça que compara a diferença entre o algodão e o sintético. Totalmente dentro das 4 linhas, como se diz, né, esperado, e a informação. Eu acho que quando a gente fala do concorrente para mostrar aquilo que a gente é melhor do que o concorrente, a gente tem que falar sem adjetivar. Né? Fala com informação. Tô dando informação. Mais uma vez, traduzir. Né? Fica mais elegante e realmente está prestando um serviço. Eu contei para ela nos bastidores também, olha, a minha dermato mandou só usar roupa de algodão. Em função de alergias de pele. Ai, gente, a gente precisa mandar um beijo para ela, né? E eu disse para ela, mas eu tenho às vezes uma dificuldade. E eu cheguei à conclusão, depois dessa nosso bate-papo, que eu tenho que olhar mais a etiqueta. Porque eu tenho dificuldade de saber como é que eu vou me vestir 100% com roupa de algodão. Será que eu vou conseguir em todas as ocasiões? Mas talvez seja um pouco de desconhecimento. E não só etiqueta. Olhar as marcas, olhar os estilistas brasileiros. A gente tem muita gente bacana fazendo moda. Muito legal, de maneira inovadora.
e com o algodão no Brasil. Com informação de moda. Pode deixar, vou mandar todos os contatos para você. Como nossos convidados estão elegantes, né, Ricardo? E eu tô Jeans, algodão. tudo algodão, né? Não. Muito bom. Bom, o papo tá bom, muito conhecimento, muitas experiências, mas estamos chegando ao final do nosso podcast Cases e Causas da BMRA. E aí, nós queremos pedir para que vocês façam as considerações finais, começando por você, Silmara. O nosso recado enquanto Abrapa, a Nick falou de brilho nos olhos, é justamente isso. O que nos move é o algodão brasileiro, né? Essa é a nossa causa e o nosso intuito, não só com o Movimento Sou de Algodão, mas todos os programas que a Abrapa desenvolve é justamente levar a informação para o consumidor final e contribuir para uma cadeia têxtil. Eu comecei falando de 10 milhões de empregos diretos e indiretos, e eu estou falando de uma cadeia que 60% da mão de obra é mão de obra feminina. Então a gente está falando de uma cadeia que tem uma relevância enorme para o país. E o nosso propósito é justamente esse, que a gente possa contribuir cada vez mais para que ela seja mais responsável, para que cada vez mais a gente leve mais informação para esse consumidor final e que o consumidor final, ao comprar e ao adquirir uma peça, ele tenha consciência, ele saiba aquilo que ele está comprando, aquilo que ele está usando e que ele possa levar essa história adiante também. A gente costuma brincar que a gente quer saber muito a rastreabilidade da peça até ela chegar às nossas mãos. Mas a partir do momento que ela chega na minha mão, eu também tenho responsabilidade sobre ela. O quanto eu lavo, a forma que eu cuido, como eu cuido dessa peça, a durabilidade que ela vai ter e qual é o fim de vida que eu vou dar para essa peça. Então a gente tem um desafio muito grande, porque não é só chegar no consumidor, mas é auxiliá-lo também a pensar sobre toda essa jornada. Muito bom. 2026 será um ano bem desafiador, né? Um ano que já se apresenta assim na economia, né? Um ano de eleições, então no ambiente político, ambiente institucional, com muitas crises. Então, um alerta final aqui para pensar, se preparar para 2026, não cair em cascas de banana, que muitas vezes desfocam daquilo que a gente tem que estar prestando atenção, nosso core, nosso trabalho, nossas metas, nossos objetivos empresariais, para migrar, né, como uma armadilha mesmo para um debate político, eleitoral. Acho que o agro já teve alguns aprendizados nos últimos anos e lembrar que para enfrentar momentos de economia mais desafiada, conflitos no mundo inteiro que afetam, né, diretamente, taxações, então assim, tantas surpresas que esse ano e anos, né, nos últimos 2-3 anos a gente está sendo bem desafiado no cenário global, e isso está se acumulando e vai, né, desaguar em 2026. Então a gente está preparado para esse ano, não cair em casca de banana, em armadilhas e manter o foco, a atenção, investindo e trabalhando reputação. Muito bom. Obrigado, Silmara. Obrigado, Nick. E a gente vai ficando Obrigada por aqui. A nós. A gente agradece você que está aí assistindo ou ouvindo, né, o nosso podcast Cases e Causas da BMRA. E te convido a acessar nossas redes sociais. E se ainda se perdeu algum episódio, corre lá que tem muito episódio bom, né, Ricardo? Para você ver. E a gente te vê no próximo episódio. Até logo. Ok. Até breve. Tchau, tchau. Quem é que não tem na memória um case e um caos, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais. No podcast da BMRA. Cases e Causos ABMRA.